Hoje nós vamos conversar com a empresária Maria Aparecida, a Cida. E ela, olha, tá colocando muitos pingos nos is em sua empresa. Olha a Cida entrando. Oi, Cida, tudo bem? Oi, Carmen, tudo, e você? Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui participando, né? Estar aqui incentivando outros empresários. Porque às vezes, Cida, a gente tem ideia que empresário é aquele que fica no triplex, né? Ou então Hum, na Quinta Avenida em Nova York. Eles que são os empresários, com aquele prédio todo, né, envidraçado. E não é bem assim. E não é bem não, assim. Empresários não. somos nós, no dia a dia, dando emprego, né, correndo risco, passando perrengue. Conta a tua história, como é que você começou? Eu sempre digo, quem tá na chuva é para se molhar, né? Então, não adianta. Tem dias que a gente fala assim, ah, acho que fulano de tal vai dar problema. Aí relaxa, porque quem tá na chuva vai se molhar, não tem jeito. Eu comecei há 20 anos, trabalhei, eu e meu marido somente, começamos com isolação térmica. A partir daí nós fizemos vários cursos, aprofundamos, né, e várias tentativas erradas, e entramos no tratamento acústico, que já tem mais de 15 anos, e começou só eu e ele, aí a gente pegava um, não dava certo, pegava outro para trabalhar, não dava certo, e foi começando, aqui a equipe de dois, três, hoje já são 25. Uau, É uma turminha esporádico. boa. Às vezes tem mais, dependendo da época, da obra que a gente pega, a gente tem até 50, né? Dependendo do tamanho da obra. Com essa pandemia deu uma reduzida, né? Mas faz parte. Entendi. E diga uma coisa, deixa eu invadir um Hum, pouco a sua privacidade, porque uma das maiores queixas que a gente tem, tanto nas lives quanto entre os alunos, é trabalhar marido e mulher. Então, a gente escuta muito, muito, muito sobre essa dificuldade, mas é, muito, você não imagina quanto. Porque geralmente as pessoas não se queixam nos grupos, elas vêm se queixar comigo. E é, elas têm muita dificuldade. Tanto as esposas têm dificuldade com os maridos, quanto os maridos com as esposas. Às vezes a esposa ela não consegue acompanhar, né, aquele ritmo que ele quer fazer acontecer. Às vezes é o marido que não consegue acompanhar, às vezes é a é, mulher que quer fazer acontecer. E você está é, me falando que já faz 20 anos que o teu 20 anos. sócio de vida é sócio de empresa também, né? Como que é Exatamente. essa convivência? Qual é o truque para isso dar certo? Olha, é um desafio muito grande, não é fácil, não vou dizer para você, não é bolinho, não é. Mas você tem que vencer, subir um degrau a cada dia, porque tem problema sim. Ah, e tem gente que fala, ah, você não leva para casa? Não, não leva. A gente traz às vezes para casa, aí discute e conversa e chega num consenso. Eu gosto muito de procurar aprender, eu quero crescer, eu não quero ficar pensando se vai dar para eu tirar férias, como você diz, se não. Então, eu quero crescer. Assim que eu comecei a fazer o curso com você, eu já chamei, olha, estou fazendo, vamos ver, tal, 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 tal. Aí ele diz assim, não, essas coisas é com tu, é contigo, é contigo, é contigo. Então, eu vou mudando, eu vou fazendo. Tem problemas? Tem, todo mundo tem, quem não tem, mas a gente está aí para resolver. Mas nós entramos num consenso em que um completa o outro, né? A gente faz esse caminho de um completar o outro. Tem brigas, tem discordâncias? Sim, tem. Como tudo. Se eu tivesse um outro sócio que não fosse meu marido, acredito que também teria. Né? Então a gente tenta intermediar uma coisa ou outra. De vez em quando sai um pega para capar, mas a gente resolve. Senão não E estaríamos há 20 como? E anos como aí. é verdade? E como que vocês dividem as tarefas no dia a dia? Como que vocês chegaram a essa conclusão de quem faz o quê? Bom, a parte administrativa de funcionários é toda comigo, né? Admissão, demissão, avaliação, e ele fica com a parte técnica. Um dos melhores técnicos do Brasil para a área de acústica, sem dúvida, é ele. É muito lindo de ver, porque existe essa admiração, e eu acho que essa admiração, um pelo trabalho do outro, é o início de tudo, né, Cida? Porque aí é que tem o É, respeito.
É. Então, é diferente se você falasse assim, ah, ele não atende o cliente bem, ele não faz nada bem. Não, não. Aí ia ser difícil. Eu quero crescer e ele não quer, eu quero sair de férias e ele quer ficar cuidando das máquinas. Aí ia ser difícil, né? Não, eu Então, digo que a gente existe essa complementa. admiração. Na tua fala eu já percebo que existe essa admiração, né? Eu acho que isso é o grande segredo. Você conseguir encontrar todas as qualidades, né, que o teu sócio de vida e sócio de empresa tem. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo o que a gente faz muitas vezes com os empregados, focando nos defeitos. E os É, defeitos todos nós temos, né? temos, não tem Todos nós jeito. temos. É, Então, quando a gente começa a focar nas qualidades e lembrar o porquê que a gente escolheu essa pessoa para estar com a gente, e assim, e cada pessoa também, Cida, tem o seu momento, né? Cada pessoa tem o seu momento para querer sair de férias e entender o que é ser empresário, porque cada um teve os seus perrengues na infância, as suas crenças, tudo aquilo que viveu, não é tão simples, né? Tem não, não. algumas pessoas que têm necessidade mesmo de estar lá trabalhando no operacional, aprendeu daquele jeito e gosta daquilo, e outras não. É, Então a gente eu tem que. gosto, mas eu acho assim, antes eu não tirava férias, Carmen, eu vou falar para você. Não sei se eu já comentei numa das nossas aulas, era difícil, né? Porque você não tem gente para tudo. Mas aí chegou um momento que falou, não, precisamos de férias, como você diz, e é planejar. Tem que deixar a casa em ordem, arrumar. Não é fácil, ainda estou arrumando, mas a gente está indo devagarzinho. Pois eu acho que é uma arrumação sem fim, né? É igual a casa da gente, a gente reforma um pedaço, arruma outro pedaço, pinta aqui, faz ali, mas está sempre precisando de algo novo. As pessoas falam assim, nossa, Carmen, mas a gente vai levar uma vida toda para fazer o regimento interno. Vai, e tá tudo bem, né? Ele nunca vai ficar pronto, porque hoje, às vezes, a pessoa está desesperada por causa do celular, às vezes é por causa do atraso, da falta, dos atestados, e depois é do uniforme, daqui a pouco as preocupações mudam, a pessoa quer fazer uma regra por causa do meio ambiente, daqui a pouco a pessoa quer fazer uma regra por outros motivos, né, do dia do aniversário, então vai ficando menos agressivas as regras, mais light, mais divertidas e com mais envolvimento, porque no começo a gente tenta, assim, onde está o buraco maior, né? Ah, é falta? É É, atraso? O é. que é que está acontecendo? Depois as coisas vão ficando mais leves, porque os buracos maiores já foram tampados. Mas fazer o regimento interno é algo assim sem fim. Você chegou a implantar alguma regra na tua empresa? Olha, eu acho que eu comentei em uma das nossas aulas que eu tinha um regulamento interno já, que era enorme, grande. Então, quando eu fiz e refiz e não sei o quê, um monte de coisa, tinha mais de 50 páginas. Não, 48, Uau! para ser mais exato. Eu acho Aí, que tem quando... gente que nunca leu um livro com 48 Não, páginas. então, né, eu, coitadinha, né, de mim, eu montei, nossa, vai ficar legal, tá bom? Tá, eu dei para um ler, tá bom? Tá, nossa, tá tudo ali, tá. O que que acontecia? As pessoas chegavam lá na admissão, primeiro dia, vamos fazer um treinamento, vamos conversar, olha, tá aqui. Você lê, é o nosso regulamento, com todas as coisas. Alguém lia, Carmen? Não, ninguém lê. As pessoas não têm o hábito da leitura, a pessoa acho que já está começando na empresa, já chega nervosa, isso e aquilo, e tem gente que fala, ai, lá vem, tem uns que falam, né, eu vou ler, mas não lê, o outro fala, ah, lá vem, é só deveres, deveres, deveres. E não é. Aí eu aboli aquele livro, né, e comecei com as políticas, né. No Você começou por início, qual? eu comecei com a do celular, com a do O celular, a celular, saga do celular. e a do cartão de ponto, que o pessoal vai para a obra, né? Então, era assim, o cartão deles, 7777, 17, 17, 17, e não dá, não pode, né? Ponto Você, britânico, né? Quando o ponto juiz vê o ponto marcado dessa britânico, forma, ele já perde a causa na hora. Porque ele é, fala, ninguém é um relógio, ninguém marca ponto não, 88887777. Tem que ser o horário é. exato que a pessoa trabalhou. E olha, penei para chegar no ponto que estou hoje, porque ainda não está 100%, mas melhorou 90%, eu diria. Por quê? Porque eles não marcavam assim que eles chegavam.
Eles deixavam, quando ia vencer a folha, manda seu cartão de pronto para mim, todo mundo corria 777, 17, 17, 12, 12, 13, porque tem que marcar o horário do almoço. E eu já tive problemas, né, como todo mundo, e o juiz falou, não, esse tipo de coisa a gente não pode aceitar. Né? O Você juiz é bem teve, então, claro. esse problema na justiça? O Eu juiz falou tive isso? Porque eu porque... sempre falo, mas as pessoas não acreditam muito em Não, mim. eu Agora, tive. você sentiu na pele é diferente. Tive esse problema e o juiz falou, não, mas não existe isso, né, de todo mundo chegar tudo bonitinho. Aí você vai explicar, ele não quer saber. Por quê? Porque é uma obrigação nossa. O funcionário tem que fazer? Tem. Só que se você não dá os meios corretos para ele fazer, ele vai fazer de qualquer jeito. E aí implantei a política, expliquei para todo mundo, fiz uma reuniãozinha. Gente, olha, assim, assim, tudo bem? Alguma dúvida? Não, tá tudo bem, tal, tal, tal. Só que no dia a dia não é bem assim. Aí você tem que chamar, olha, você assinou isso aqui. Aí depois, como se não fizer correto, vamos ter advertência. Outro problema que a gente, no início, tinha medo de dar advertência. Pô, mas o cara é tão legal, vou dar uma advertência para ele? Vai, precisa. Como diz você, precisa. É seu dever. É um remédio dolorido que fez efeito. A É porque partir existe essa cultura, né, de que é algo muito é, ruim. Mas na verdade é só um documento. só um Esse é o documento. dever. E o juiz cobra. E o Cobra. juiz cobra. E aí, Carmen, começou Você a chegou a andar. aplicar uma advertência? Apliquei umas quatro, E qual foi o cinco. motivo? A Umas primeira, a quatro. segunda é dolorosa, né? Fala, porra, mas vamos lá. Aí da terceira em diante, mas você sabe que aí eles vão entendendo que é necessário, até em benefício deles, aí começaram a marcar o cartão corretamente. Vez ou outra, claro, vem aquele, a gente está adotando outras formas que não o cartão de ponto, né? Alguns lugares agora a gente está levando o celular, até no nosso grupo. Lá eu aprendi com a turma que muitos já usam cartão de ponto para o celular. Estou implantando Aham. esse, estou no primeiro Que é o mês, ponto digital, né? O que é o ponto ponto digital, ele é tão digital. bom. E aí ele já marca, inclusive, o GPS, de onde é que a pessoa tá, para saber É, se realmente ela ficou paradinha fazendo a hora de almoço dela, ou se ela ficou circulando por aí, né? Então, às esse eu estou vezes, no primeiro principalmente equipe mês. externa, né? Não, você Esse eu vai estou no primeiro gostar. mês. Vamos ver, Você tô. vai gostar. Mas eles estão com as políticas, eu achei que foi mais fácil, porque é uma coisa mais sucinta, mais resumida, não é o livro que eles precisam ler, 48 páginas. E eu estou abordando os assuntos assim aos poucos, como você mesmo indicou, numa das aulas, não coloca tudo de uma vez, porque é difícil, realmente não dá, né? Até para a gente Porque é mesmo ir difícil acompanhar, acompanhando. né? É, É difícil acompanhar. E quando você aplica, eles vão assim tentar burlar aquilo que foi falado. isso Conta tem. pra gente, como que foi a do celular? Porque o celular é a parte assim mais difícil mesmo de abordar. Parece que o celular já está fazendo parte do corpo, né, das pessoas, de É um tanto que ninguém complemento, fica sem é um celular. complemento da mão, né? Eu digo que é um Não complemento da é? mão. Carmen, o meu problema com o celular também era no cliente, porque os clientes, quando você fecha o contrato, eles exigem, porque empresas grandes existe toda uma regra de segurança, de tudo, porque você não pode. Imagina você estar numa empresa que tem passando vários, aqueles que carrega a peça pesada, e a pessoa está lá e distrai, andando com o celular e cai no E buraco, aí? tropeça numa chapa, corta. Então, Ou a até do celular machuca até alguém, uma machuca. terceira pessoa, que às vezes nem É. faz parte da equipe, nada, e aí a Então, situação fica mais complicada a do ainda. celular, tem a política lá, todo mundo assinou bonitinho, mas eles tentam burlar ainda. Mas eu estou aplicando, como eu já te falei, as advertências. Aí eu E vejo que quando você dá deu um. a notícia, foi difícil de dar notícia? Como é que foi que você fez? Vamos dar as Carmen, dicas para o pessoal. Carmen, assim, mas se eu precisar pedir uma coisa, eu falei, olha, vamos determinar horários, então, para vocês pedir as coisas, porque não dá para você sair e ficar pedindo toda hora uma coisa. Então, você vai anotar
aquilo que você precisa. Primeiro tem que fazer um checklist antes de ir para a obra, né? Vamos fazer um checklist e vamos, mas a gente sempre esquece alguma coisa. Então tá. Então você vai anotar, né? E antes de você sair para o seu almoço, que você vai sair da área fabril, que ali você está pondo em risco não a sua vida, mas as de outras pessoas. Separa uns 5 minutinhos antes, liga no escritório, ó, tô precisando disso, 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 ou então precisa isso, isso, isso. E pronto, acabou. Nós criamos isso, porque senão eles ficam o dia inteiro ligando. Sabe, para sair, para ficar despistando, para até ficar enrolando. Aham. Enrolando Vou mesmo, né? pedir alguma Enrolando coisa lá no literalmente. escritório. Vou pedir alguma coisa lá no escritório. Para e vai ligar. Vou pedir alguma coisa lá. Não. Você vai E aí tem parar. que esperar chegar. E aí paga o serviço, porque até É, chegar e é. tal. E... Você vai parar 5 minutinhos antes, ou então no final do dia você vai ligar e falar tudo o que você precisa para o dia seguinte. A gente criou esse tipo, porque senão eles ficam ligando o dia inteiro. Fica. Liga, Aham. liga, liga, liga. É assim. E, na verdade, daí eles ficam cuidando da sua agenda, né? Eu falo isso quando, por exemplo, o teu empregado, ele vem na tua sala, vem na tua mesa, o tempo todo te interromper, não só a equipe externa, a equipe dentro da empresa mesmo. Dentro da empresa Eles também. passam a cuidar da sua agenda, porque você não consegue decidir, ó, agora de manhã eu vou fazer isso, 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 e não consegue, porque Não. entra um, entra o outro, entra o outro. Então, tem que ter os limites. E uma das formas de reduzir isso, quando a pessoa vem te fazer uma pergunta, já é devolver outra pergunta. O que é que você faria? Né? E fazer com que as pessoas se desenvolvam, porque senão a gente vira o líder Branca de Neve que entrega todas as respostas. Eu vejo que, sabe que eles gostam de ter responsabilidades? Numa das nossas aulas, você fez um script, né? A descrição de cargo, lembra da descrição de cargo? Eu amei. A descrição de cargo e cada um que vai fazer, e eles leem, né? E a partir daí, eles mesmos dão ideias para a descrição de cargo, dão ideia para melhorar aquilo que eles estão fazendo, e eles gostam, eles se sentem mais responsáveis. Eles são responsáveis, mas quando eles escrevem aquilo, eles veem que você está dando a oportunidade, nossa, flui muito melhor. Essa implantação, para mim, foi ótima. Foi muito boa, a Uhum. responsabilidade. Às vezes, se das pessoas falam assim, como eu faço para motivar a equipe? Entregue responsabilidades. Ninguém acredita isso. A menos que o funcionário seja muito ruim, mas muito ruim mesmo. Aqueles bem assim, ameba, né? Tipo, não cheira nem fede, né? Que a gente fala assim. Uma pessoa que não tem nenhuma vontade de nada. Se for uma pessoa normal, ela quer mostrar exatamente as suas habilidades, ela quer mostrar que ela saiu de casa, acordou cedo por um bom motivo. Ninguém, assim, normal, o que eu sinto é que quer ela quer acordar, ir ajudar. lá e ficar... E ela quer ajudar. A partir daí, você sente que ela quer ajudar com o crescimento da empresa. Ela quer cooperar. Ela tem mais coragem de apontar os erros onde ela vê, onde ela não vê. Isso foi, assim, para mim, um grande ponto de melhoria. Eu sempre me lembro do meu diretor, mais de 30 anos atrás, eu fazendo a decisão de cargo, que ele ia contratar uma secretária, e era uma multinacional francesa, e eu fazia a área de RH dessa empresa. E aí eu fui pegar a decisão de cargo com ele, como que era a secretária que ele queria. E ele falou assim, olha, Carmen, uma pessoa que me obedeça, para mim não serve. E eu arregalei o olho assim e falava, nossa, eu achava que o sonho de todo mundo era ter alguém que obedecesse. Ele falou assim, não, se você me trouxer uma pessoa que me obedece, a minha empresa não vai crescer. E ele tratava realmente a multinacional como se fosse a empresa dele. Ele falava, minha empresa não vai crescer. Eu preciso de uma pessoa que me contrarie, que discuta comigo, que traga novas ideias. Então, há mais de 30 anos que eu entendi como é que as empresas crescem. É a partir das pessoas que se importam, que vêm, que discutem, que brigam. Eu prefiro uma pessoa brigando do que uma pessoa morta, né? Uma pessoa sangue de barata, que não tem sangue nas veias, que não se importa. Porque essa pessoa brigando, você canaliza energia para outro lado, para o lado bom. Mas ela se importa, por isso que ela está brigando. Ela quer fazer o processo de outro jeito, ela quer fazer outra coisa, então ela quer, né? E é quando a gente dá oportunidade mesmo para as pessoas, isso é super importante, super importante. Eles gostaram muito disso, de participar, e
vem ideias ótimas, excelentes. Nós já mudamos padrões de fabricação, alguns padrões, porque eles falaram, não, eu acho que dessa vez é melhor. E aí, quando você elogia, nossa, para eles é tudo. Eles, sabe, assim como diz a minha mãe, fica fofo. Então eu posso dizer que hoje você tem uma equipe que está gerando lucro. Tá, não é 100%, né, Carmen? Que acho que tem um longo caminho, mas melhorou bastante. Com as políticas que a gente está implementando aos poucos, como você diz, não dá para ser de uma vez, fica humanamente impossível para a gente acompanhar, porque são seres Uhum, humanos, né? E com vontade própria, claro. Então você tem que ir aos poucos. Não é com certeza. fácil, mas é gostoso. Imagina uma empresa que já existe há quase 20 anos, né? E de repente você vai mudar culturas que eles já É. estão acostumados. E também você nunca aplica várias políticas ao mesmo tempo, porque fica confuso para acompanhar. Então, aplica uma, é horário, é uniforme, e espera aquela política assentar. Quando que a gente Isso. sabe que ela assentou? Quando não tem mais poeira levantando, gente. É, Quando que a gente sabe que assentou? Não tem mais poeira, não tem mais ninguém discutindo se vai usar é. celular, se não vai, não tem mais advertência precisando ser aplicada. Isso significa que a política assentou. Aí você É. pode aplicar a A próxima. de uniforme e EPI foi uma boa também, porque o que eles perdiam de EPI e óculos, a partir do momento que nós começamos a dar o treinamento, cobrar e ter as fichinhas que, não, você só vai pegar outra a partir do momento que você me devolver. Porque, sabe o que a gente percebeu uma vez? Que tinha gente vendendo óculos de segurança. Tá Verdade, fácil. verdade, verdade. Ele, cada semana, assim, a cada 3, 4 dias, ele pedia um óculos. Perdi, perdi, perdi. Eles são, entre eles, eles comentam, né? Estou vendendo tal, tal. E o outro comentou com o outro chega no seu ouvido. Olha, tem gente aí vendendo óculos de segurança. Mas como assim tá vendendo óculos de segurança? Tá vendendo óculos de segurança. Poxa, mas o óculos é uma coisa cara. É para ele. Aí vamos nas fichas, vamos. Quem é que tá pegando? Fulano de tal, tá pegando muito. Ó, advertência. Olha quantos óculos de segurança você pegou no mês, né? E E mais, aí, né? Você pode até, inclusive, descontar do olerite dele. sim. Muita gente fala assim, posso descontar? Depende. Você tem tudo documentado? Se você tiver Sim. tudo documentado, se você conseguir provar que ele perdeu de propósito, sim, pode descontar. Não sei se você viu a live O com a Neuci. Carmen, não vi, mas o juiz até já nos parabenizou pela ficha de entrega de EPI, porque eu já ganhei causa por conta dessa ficha e por causa do treinamento que precisa. Porque eu já tive funcionário que falou, não, eles me deram, mas eu não sabia como usar. É um ponto. E você tem que treinar. Ó, não, você sabe como usar. Ó, você foi treinado, tá aqui. Ó. Você lembra que você participou do treinamento? Ah, é. Olha aqui, olha quanto você pegava. Então, eu já ganhei causa por conta da ficha de EPI do treinamento, para você ter uma ideia. É, então, vamos explicar um pouco mais para os empresários que estão nos assistindo, porque eu já vi empresário que guardava o EPI embaixo da mesa para eles não pedirem, porque ele achava que estava economizando. Imagina só, Não. e se sofre um acidente dentro da empresa. E eu já vi também empresários que simplesmente entregam o EPI e não se preocupam em comprar um EPI com CA. Ele tem que ter o Sim, CA. tem que ter o CA. CA é o númerozinho de identidade daquele óculos, daquele sapato de segurança. Se Isso. não tem o CA, não tem validade. E aí não basta entregar, tem que ensinar. Tem que Tem que treinar. ensinar como é que usa e tem que documentar que ensinou. E Então eu tem que sempre ser falo que por não uma basta a pessoa esposa do rei, responsável. não basta a esposa do rei ser fiel, ela tem que parecer que ela é fiel para todo mundo. Então não basta você dar o treinamento, você tem que documentar que você deu o treinamento. E Exato. depois eles vão lá na justiça e falam assim, ah, mas eu não sabia como que usava, tal. E Fala. completando, você também tem que aplicar as advertências quando eles não estão utilizando. Tem um caso horrível de uma pessoa que perdeu a visão e a empresa tentando se defender, falou que foi o único momento da vida que o moço tirou o óculos e furou o olho. Daí o juiz falou, ok, então me dá as advertências dos outros Dos outros. funcionários. E a empresa não tinha.
Então, a advertência é dever Sim. do dono da empresa aplicar, porque é um documento que prova que você cuida das pessoas. E eu ia te contar o caso da Neuci. A Neuci tem muita equipe externa também. Muitas coisas sumiam. Ela tem um provedor de internet e o pessoal vai fazer as instalações externas. E aí, quando ela implantou a adesão de cargo, qual é a responsabilidade de cada um, checklist, saída de material e tal, foi só ela começar a implantar, já sumiu uma parafusadeira, que todo mundo sabe, na faixa assim de R$ 800 e que você vende rapidinho por R$ 100. Na hora você Vendem, vende. eles vendem. E aí ela só chamou o moço e falou assim, essa letra aqui é sua, né? Você que é o responsável pela parafusadeira? É, sou eu. Ok, se ela não aparecer, vai ser descontada do seu holerite. Em 3 dias, ó, a parafusadeira voltou. Provavelmente ele já tinha até vendido, foi lá, pegou de volta e trouxe de volta a parafusadeira. E voltou. E isso é Eu já muito tive um comum. parente que roubou furadeira e para vender. Parente. Imagina. É, Aí a já situação fica tive. mais difícil ainda, né? Porque É, depois já vem para a família e tudo mais. É bem complicada essa questão. Por isso que a gente tem que ter as regras, né, muito claras e tudo mais. tinha medo de dar advertência. Por que eu tinha medo? Porque eu não tinha as políticas corretamente explicadas. Você acha que eles sabem, mas eles fingem que sabem, ou então não sabem ou não querem saber. E, então eu tinha muito medo de dar advertência e era uma bolinha de neve, né? Vai aumentando aquilo, os erros. Eu já tive funcionário que foi posto fora de obra por não usar o cinto de segurança e você falava, meu, mas você tem que usar, é para a tua vida. Você está guardando a tua vida, você quer ter os filhos sem pai? Não sei o que, não sei o que. Não, agora eu dou advertência. Foi você falando, não, você tem medo? Quando você fez essa chamada, você tem medo de advertência? Eu tinha. Agora não tenho mais, não. Já perdi o medo, já. Não, aí eu chamo lá e falo, não, ó. Esses dias, semana retrasada, eu dei uma por falta de cinto de segurança. O cara estava trabalhando 4, 5 metros de altura sem cinto. Tive que chamar e dar advertência. Não tem jeito. Você tem que cuidar da vida do teu funcionário acima de tudo. Porque ele pensa que Uhum. um simples passo que ele vai andar de um andaime para o outro não vai acontecer nada. Vai acontecer. Vai. Então você tem que dar advertência sim. Tem que documentar que você Tem está que documentar. cuidando da tua equipe, né? Que você está cuidando, que você está protegendo eles, às vezes, deles mesmos. Porque Sim. eles não têm o direito de abrir mão de nada. Ah, eu não quero cinto porque eu dou conta, porque eu me sinto melhor, porque eu sou o Superman, porque eu sou o Homem-Aranha. Não interessa. Ele não tem esse direito de abrir mão da sua própria segurança. Muitas vezes a advertência ela existe para proteger eles deles. Deles E eles mesmo, não é. entendem isso. Não. E aí a forma de aplicar a advertência é que faz toda a diferença, né? Porque às vezes as pessoas já querem ameaçar, porque se você fizer isso de novo, eu vou te dar uma justa causa. E aí, em lugar de você trazer a pessoa para o seu lado, você acaba empurrando a pessoa mais longe ainda. Eu usei aquela técnica que você falou, né? Que você tem que explicar que você está cuidando. E na realidade você está cuidando dele, né? Então eu chamei e falei, olha, não é para mim que você tem que usar cinto de segurança, porque se eu for cair, se você não usar e você cair, quem está perdendo a vida é você. A vida é seu bem maior. E o cara tinha 3 filhos. Eu falei, você quer os seus filhos sem pai? Você já imaginou? Como é que eu vou dar notícia para tua mulher e para teus filhos de que você caiu de uma andame ou que você quebrou as pernas, que você não vai andar mais? Você já pensou nisso? Dona Cida, não. Eu falei, então você tem que pensar. Cuidando da tua vida, da tua saúde, que você vai ter uma família boa, que vai prevalecer a tua saúde. Aí eles vêm de outra forma. Eles Aham, com acabam. certeza, porque quando você usa essa explicação na advertência, é muito diferente. A outra explicação é uma explicação assim, eu já falei que é para você colocar o cinto, quantas vezes mais eu tenho que falar, tá, tá, tá. Essa é muito comum, mas essa não funciona. A pessoa Não, fica muito irritada e a pessoa fica
né? Voltando. E quando você sai de férias, quem que fica no teu lugar? Você já está programando para quando essa pandemia Já. passar e você viajar? Você já está programando sucessores? Como é que tá Eu isso? tenho um braço direito e um braço esquerdo, duas pernas, a gente vai ajeitando as pessoas, já tenho duas pessoas para isso. Uhum. Legal. Isso é muito importante. Contratar pessoas, confiar no que elas estão fazendo e permitir que elas cresçam, né? Porque realmente ninguém quer ficar indo para a empresa só para atender telefone ou fazer alguma atividade que aqui a gente chama de café com leite. As pessoas querem sentir que realmente elas são importantes. O Fábio está falando que ele tem um carro que ele não usa o carro porque é muito bonito. Fábio, eu estou achando que ou você não paga o salário dos seus empregados, ou você não está depositando no FGTS deles, você está fazendo alguma coisa errada. Você não deve estar dando vale transporte para eles. Porque se você está fazendo tudo certinho, de acordo com a lei, tá ótimo. Eu já fui empregada muitos anos. Você já foi empregada também, Cida? Já, muitos anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Naquela época eu E podia, né? aí, você tinha raiva do seu chefe porque seu chefe tinha carro. Imaginava, nem passava pela minha cabeça, mas, Carmen, já passou há anos atrás pela minha cabeça, poxa, vou trocar de carro, eles vão falar, ai, mas trocou de carro. Porque tem uns que falam, né, Carmen? Tem alguns que falam, mas você tem que ter a sua postura, tomar o seu lugar, acabou. Porque nós, por ser empresários, nós corremos o risco por estar ali. Como eu disse, quem está na chuva é para se molhar. Para isso é que existem as normas, as leis, as políticas para você andar corretamente, para você trocar de carro quando você quiser, viajar quando você quiser e tá tudo bem. E a maravilha do mundo capitalista é que não existem castas. Essa Sim, pessoa que hoje é seu empregado, ele pode deixar de ser seu empregado e pode ser um empresário. sim. Eu tive pessoas que trabalharam comigo 4, 5, 10 anos e que hoje ocupam cargos em grandes multinacionais, moram na Espanha, no Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil, na Alemanha. Eu tenho pessoas que trabalharam comigo que ocupam altos cargos ou que montaram o seu próprio negócio. Eu tenho os dois tipos de pessoas e está tudo bem. Eu Mas também existe tenho. uma determinada idade em que a gente é empregado, a gente está aprendendo. Meu funcionário fala que eu tiro mais folga que ele e é ele quem está fazendo todo o serviço para a empresa. Bom, primeiro ele tem que ter a descrição de cargo, de todas as coisas que ele tem que fazer. Nada melhor, como você sempre diz, ele mesmo preencher a descrição de cargo dele e você ir acompanhando e documentar aquilo. Se está documentado, você pode sair a hora que você quiser e ele está fazendo o serviço dele e ponto final. Na E é descrição de outra cargo já coisa, diz ele não tudo o que ele sabe, precisa fazer. é verdade? E ele não sabe qual é o seu serviço. Ele não sabe qual é o seu serviço. Ele não sabe se você está indo numa reunião, se você está indo para a Sim, praia, se você está indo para o shopping, você não deve satisfação para não. eles. Você está indo no fornecedor, você não dá satisfação. Ele tem que fazer o serviço dele, aquilo que está na descrição de cargo, que é importante, é muito importante, porque você não corre o risco de ser processado amanhã ou depois, porque é dupla função, ele vai fazer o serviço dele e acabou. Não sei se tem que dar, acho que não tem que dar satisfação. Nenhuma satisfação. Ao contrário, a posição do diretor é dirigir. Olha, você terminou aqui, faz aqui. Você terminou aqui, faz aqui. Essa é a posição do diretor. Então você dirige para onde que as pessoas vão e cobra os resultados, né? Cobra os resultados para não delargar, né? Você tem que delegar, ou seja, você entrega coisas para que a pessoa faça e depois você cobra se a pessoa fez ou não. Meu contador falou que o funcionário não pode ter mais de um cargo, dupla função. Não, teu funcionário tem um cargo e dentro daquele cargo tem todas as funções que ele desenvolve. E fala para o seu contador fazer muito bem a contabilidade. Cuidar das notas fiscais, dos impostos, disso tudo, né? Que do pessoal a gente cuida aqui. Porque ele vai ter um cargo só. Todas as pessoas têm um único cargo. E aí você vai descrever lá no contrato dele todas as funções que a pessoa tem. Você tem mais de uma função, Cida, que você faz? Ou você faz só uma? Eu faço N funções, né? Não é?
Todo mundo nas empresas faz N funções. É assim, se você vai na área de RH de uma grande multinacional, tem 50 pessoas trabalhando. Então, tem 3 só em benefícios, tem 3 só em cargos e salários, tem 4 em seleção, tem 4 em treinamento. Então, tem pessoas em todos os setores. Você vai na empresa pequena, a mesma pessoa faz departamento pessoal, benefícios, cargos e salários, faz tudo. Cobrança. Isso significa cobrança, faz tudo. Isso significa que essa pessoa tem dupla função? Não. Não. Dupla função só é caracterizado quando você contrata a pessoa para fazer uma coisa e pede para ela fazer outra. Aí, nesse caso, você já está combinando com ela que ela foi contratada para fazer isto, 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 isto. Acabou. Outra coisa que gera dupla função é quando você manda alguém embora. É o caso típico de quando os motoristas de ônibus, daí tinha um sindicato dos motoristas e o sindicato dos cobradores. Imagina que absurdo. Esse aqui é o Brasil, é o país que mais sindicato tem no mundo. No mundo, não tem nada que se compare. Aí, mandou embora todos os cobradores de ônibus. Acabou com o sindicato, acabou com a profissão, acabou com tudo. Lógico que eles foram reclamar, porque você mandou uma pessoa embora e colocou o motorista para fazer as duas funções. Mas, Cida, fala para mim, você conhece algum país onde tem o motorista e o cobrador? Não, não. Não é? Não, gente, não. sempre que a gente viaja, vai andar de ônibus, de qualquer coisa, lá está o motorista. E se é um país turístico ainda, a gente já viu o motorista cobrar, receber você, servir o lanche, dirigir, depois desce, aí mergulha com você também, é salva-vidas, explica as coisas, volta, fala vários idiomas e é o motorista. Mesmo funcionário antigo, eu posso fazer um novo contrato? Você jamais pode fazer um novo contrato. O contrato de trabalho, ele é imutável, a menos que você tenha uma condição mais favorável para ele. Tem muita gente que nunca leu o seu contrato de trabalho da sua equipe. Nunca leu. Assina e manda para frente. É o que a contabilidade e não sabe que tem que seguir tudo que está lá. É o que a contabilidade manda, a maioria adere e acabou. Uhum. E não para pensar, Cida, como contrata por CBOs muito estreitos, tipo atendente. A pessoa não vai querer fazer outra coisa. Não. Balconista, a pessoa fica lá sentada no balcão. Recepcionista, se não tem nenhum telefone tocando, ela vai lixar a unha. Né? Então, não escolher CBOs que sejam tão estreitos. CBOs são tão restritos, tão estreitos, porque depois é difícil colocar outras funções para essa pessoa, porque você já contratou com CBO restrito. Ainda assim dá para arrumar. Mas se você vai contratar uma pessoa nova, escolhe CBOs melhores. E o contrato também, Carmen, que eu já caí há anos atrás, que não constava que tinha que viajar no contrato. Por quê? Porque eu nunca tinha lido. Né? E aí eles leram e falaram, não, mas eu não tenho que viajar, não está escrito no meu contrato. Aí eu falei, Aí eu fui ler, não estava escrito no contrato. E aí tive que engolir, né? Vai fazer o quê? Não tá? Aí a partir daí comecei a ler e tem que partir da empresa como tem que ser o contrato. Claro que tem que estar dentro das normas, tudo. Mas tem que estar toda a tua necessidade ali que você precisa cabível com a função. Uhum. Pessoal, aproveitem esses 20 anos de experiência que a Cida está compartilhando com vocês. Não esperem ter um empregado que olha para você e fala assim, não, mas isso aqui não está no contrato, né? Isso aqui não está no contrato. Já passei. Uma aluna que eu tenho lá do Sul, que ela tem um restaurante muito grande, com muitos empregados, e o contrato dizia que eram 2 horas de almoço. Ela nunca tinha lido o contrato. Até que tinha uma mulher lá que queria mudar de estado, queria vir para o Mato Grosso, alguma coisa assim, começou a fazer um escândalo no restaurante que ela roubava 1 hora de almoço de todo mundo. Mas na cabeça dela, era meia hora ela dava de lanche, 1 de almoço e meia hora à tarde. Ela achava que assim ficava certo. Não ficava? Como é que você vai explicar isso depois para o juiz? Seu contrato está escrito 2 horas de almoço, é 2 de almoço. Não é meia de lanche e 1 de almoço. A gente tem que tomar muito cuidado com o que é que está escrito, né, no contrato. No contrato. Tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Eu aprendi a duras penas que tem que ler o contrato e você reformular com aquilo da necessidade da tua empresa. Porque não estava escrito que ele tinha que viajar, não tá, acabou, e não vai, né?
tem que estar tudo escrito no contrato. O pessoal que trabalha, por exemplo, na área alimentícia, que você tem receitas que não pode passar, ou que você não quer que esse funcionário vai prestar serviço para o teu cliente. Imagina só, eu chamo a empresa da Cida para fazer lá uma cotação, mas aí a pessoa achou que ia ficar muito caro. Aí o cara vai por fora e fala assim, olha, eu tenho uma Ah, equipe que a gente pode vir aqui resolver isso no final de já semana tive e vai ficar também. muito mais baratinho. Só que quando isso está no contrato, além de justa causa, dá um processo Dá um civil, processo. Carmen, eu já né? tive esse problema Então, também. De esse é o tipo funcionário de coisa, que foi lá e esse é o falou, tipo de não, eu coisa que faço mais sim. barato para você e não sei o quê. Porque se você quer andar direitinho, você tem que andar. Às vezes eu até gosto das exigências da lei que dá uma fechada nas empresas, né? Você fica mais ou menos blindada quanto esse tipo de coisa acontece. Porque você tem um custo para você ter um funcionário, você tem um custo para você ter os equipamentos, você tem um custo para a entrada dentro das normas, e aí vem um funcionário e fala, não, eu faço isso aí para você final de semana por 500 Metade conto. do preço. 500 conto, eles falam, 500 conto. E, e tem gente que aceita, né? Mas hoje em dia, ainda bem que as Esse é empresas o estão mais tipo de seletivas. coisa que tem que estar no contrato. A Francinete está perguntando do CBO de vendedor. Gente, CBO, vocês têm que se apaixonar. Você tem que entrar no Ministério do Trabalho e aí vocês entram e vocês têm que começar a ler. Daí você procura vendedor, o que, que ele pode fazer? Isso, isso, isso. Aí você vai lá e procura operador de loja, o que, que ele pode fazer? Arrumar o estoque, fazer a manutenção da loja, deixar tudo em ordem. Ele pode fazer um monte de coisas. E aí você pensa, eu vou contratar um vendedor porque se um operador de loja faz muito mais Faz a mesma coisas. coisa, mas melhor, né? E ele faz vendas também, né? Então, CBO, você tem que se apaixonar, porque depois que você escolheu o CBO, você não muda mais, a menos que uma condição mais favorável, a menos que ele vá ter uma promoção, algo assim, aí tudo bem. Caso contrário, você já não mexe mais. E eu tenho muito áudio, Cida, de contadores falando que não usa mais contrato. Eu não sei de onde que eles tiram essa ideia, porque a relação de trabalho é uma relação contratual. E o Então, se você... contador já chegou a passar um CBO que não tinha nada a ver com a função. Eu falei, não, eu vou pesquisar um CBO mais abrangente. E achei. E mostrei para ele que pode ter um CBO mais abrangente que vai favorecer a empresa. Porque eles passam lá qualquer CBO, porque o CBO é uma numeração muito grande. Então, ele pode pegar lá a matriz, né? Que eu digo que tem um CBO lá que é matriz, depois vem aqueles Tem outros os aqui. menorzinhos, mais É, eles, detalhados. eles colocam lá a matriz e acham que você deve usar. Não, você está errado. Eu falei, não, eu vou usar esse CBO aqui. E o contador, ele faz contabilidade. Ele não sabe o que acontece na sua empresa. Você chega para o contador e fala assim, eu quero contratar uma balconista. Ele vai contratar balconista. Mas aí, quando vai ver tudo que a menina vai fazer, ela vai fazer lanche, vai servir, vai fazer suco. Ela não é balconista. Ela vai fazer um monte de outras coisas. Às vezes tem que arrumar o estoque. Então, você tem que olhar todas as funções que aquela pessoa vai fazer, né? E começar a estudar CBO. Eu tenho uma aluna, a Venilza, do Mato Grosso, Amazonas, não, do Amazonas, ai, Venilza, perdão. A Venilza do Amazonas, ela diz que ela ama ler CBO, que às vezes ela começa a ficar lendo, quando ela vê já passou 1 hora, 2 horas, porque ela fica pesquisando para saber o CBO que vai dar certinho. Ela tem uma casa de ração e a pessoa tem que entregar a ração, e tem que arrumar a ração, e tem que vender a ração, tem que fazer várias coisas, né? Então ela fica lá lendo o CBOs para encontrar aquele CBO certinho. Agora, se você simplesmente fala para o seu contador, registra, e não dá informação Não para dá. ele não vai te ajudar, não tem E jeito. lendo o CBO, você descobre coisas boas até que te favorece. Você fala, nossa, esse aqui pode, é isso mesmo que eu quero. Você não imagina que tem um CBO que vai se encaixar. E tem. Se você procurar direitinho, tem. Tem que ler, né? Tem que procurar, tem que estudar, é fuçar. Contratei uma auxiliar de escritório e antes de fazer 1 mês do contrato de experiência, ela disse que está grávida. Esse contrato pode ser rescindido? Não mais, não pode mais. Antigamente podia, mas aí depois os entendimentos dos juízes determinaram que o empresário, ele protege o feto, que é parte da nação proteger o feto. Então,
Se você mandar embora a pessoa, você mandou embora, você fala, não quero nem ver sua cara na frente, faça os 30 dias na sua casa. Quando tiver lá no 30º dia, né, e ela engravida, ela é tua. Você tem que cancelar o que você dispensou ela e trazer de volta. Antigamente, se a pessoa ficava grávida dentro do período de experiência, você rescindia o contrato e tchau. Hoje não mais. Hoje você tem que trazer a pessoa de volta e ela passa para prazo indeterminado e você tem que permanecer com ela durante todo o período de gestação, mais a estabilidade da gestante que ela tem depois. Mas ela tem um Só que, prazo para avisar, Carmen? Isso? não, Não tem prazo? olha, essas coisas que a gente sofre na pele a gente não esquece, né? Eu tive uma funcionária temporária que ela foi contratada numa multinacional alemã, aqui na minha cidade, que a gente presta serviços, e ela foi contratada para trocar o rótulo dos produtos durante 2 meses, em 2012. Nada a ver, né? Em 2012 ela trocou os rótulos. E em 2014 veio esse entendimento jurídico de que o empresário é responsável pelo feto. 2014. Ela entrou na justiça e ganhou. E ganhou. Ela só tinha um documento dizendo que ela estava de aproximadamente 2 semanas grávida. E esse aproximadamente caía dentro do período que ela estava o contrato comigo. E a Mesmo lei tinha sendo determinado? Mesmo tendo início Sim, e fim? Ah, é? desde 2014, sim. Ela entrou, Ah, era um trabalho temporário, era só fazer o rótulo, e é uma lei ridícula, porque imagina só que você tem uma secretária que está grávida, aí a sua secretária sai para ter o bebê, você faz o quê? Contrata uma temporária para substituir. Aí você contrata a temporária para ficar 6 meses substituindo a sua secretária que saiu. Se essa temporária engravida, você fica com ela, você não pode dispensar. Aí a sua volta, você também não pode dispensar. E aí você tem que ficar com as duas. Isso foi terrível, porque a partir de então, vários clientes meus começaram a discriminar e não querer contratar mulheres, ou então mulher. colocar uma certa idade para colocar para as mulheres. Então, uma lei imbecil que foi feita para proteger o feto, na verdade, gerou uma discriminação absurda, absurda, porque a empresa fala, Carmen, nós não queremos mulheres por causa disso, 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 e eu tenho que contratar o que o meu cliente pede. Então, a gente faz, né, o que precisa ser feito. E isso gerou muita discriminação por parte dos empresários em relação às mulheres. E foi lá em 2014. E aí eu tive que pagar quase 2 anos de salário para essa mulher. Porque você tem até 2 anos para entrar na justiça. Eu tive que pagar quase 2 anos. E a minha advogada mostrou que era má fé, que se ela quisesse, ela podia ter reclamado antes, né? Que ela não reclamou, ela deixou o tempo passar no limite para pedir salário referente a todo o período. E eu fui condenada porque a lei era novinha e eu não tinha feito nada de errado, mas eu fui condenada. E As pagou. leis no Brasil, elas, 25 mil. Dá pra fazer um Nossa. churrasquinho no final de semana, né? É. Vamos fazer assim um churrasquinho, né? Uma coisinha assim, tal, e é assim mesmo que funciona a lei. Por isso que muitas multinacionais, elas têm medo de vir para o Brasil, porque as leis mudam. Então surgiu uma lei nova hoje mudou a lei. Ela é válida para trás. Ela é válida Retroativa. retroativa. Porque É. a mulher foi mandada embora em 2012. Na verdade, ela não foi mandada embora. Ela foi contratada para trabalhar só 2 meses. Ela assinou um contrato de 2 meses. Era só para trocar os rótulos. Era só isso. Então, ela não foi mandada embora. Encerrou o contrato. Mas ainda assim, foi válido. Porque as grávidas agora, seja o caso da Jacira, né, que é o caso de período de experiência, ou quando você manda a pessoa embora, que tem lá os 30 dias, ou quando a pessoa foi contratada temporário, ainda assim o feto é protegido e a licença gestante precisa acontecer dentro da empresa. Outra pessoa aqui que não vai gostar da minha resposta é quem está perguntando de trabalho intermitente. Essa é uma lei nova, Ai, é eu uma lei de tenho. 2017. E como você conseguiu? Porque muitos juízes votam contra o trabalho intermitente, que diz que tira os direitos dos empregados. Embora É, seja lei, começamos a trabalhar o ano passado com essa lei, né? Nós pensamos, nossa, vai ser tudo de bom, vai ser maravilhoso, porque eu trabalho muito com soldador, que é uma profissão específica, né? E
tem dias que a gente tem bastante serviço para ele, tem dias que não tem. Então eu falei, nossa, isso vai cair como uma luva para a gente e para eles também. Porque ele fala, não, Todo eu mundo tô... adorou a lei. Nossa, foi maravilhoso. Qual eles ainda estão... eu tenho acho que 4 ainda, assim, que vem esporádico, fora esses fixos que eu tenho. Mas qual é o problema que eu estou encontrando hoje? Você precisa dele para trabalhar, você tem que mandar um comunicado para ele. Olha, eu vou precisar de você para trabalhar de tanto a tanto. Você precisa respeitar aquilo, né? Aquele prazo, nem que você não tenha serviço para ele. Então, você já tem que se planejar, ver a quantidade de dias ou meses que você vai precisar do profissional, você tem que documentar que você está chamando ele. E ele pode aceitar ou não, né? Então, Exatamente. o E tem que problema que ser eu estou muito bem encontrando documentado. o problema que eu estou encontrando é que assim, ele fala não, 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 e eu não posso mandar embora, né? Se eu for mandar embora, aí ele adquire todos os benefícios, eu tenho que pagar aviso, tudo direitinho, porque eu tenho que ficar com ele lá. Ou seja, é bom por um lado e ruim para o outro, porque ele fala, não, agora eu não posso, porque eu estou trabalhando. Ou então ele fala assim, não, eu vou faltar e acabou. Você entendeu? Você não tem muito Cida, controle. Eu não, era bom no início, nós falei, vamos fazer assim, vamos, vai ser bom, vai, bem legal, né? Principalmente para as funções específicas. Só que agora você encontra os empecilhos. E então, trabalhar no concorrente. e quando eu falo que trabalho intermitente é perrengue, é confusão, as pessoas falam assim: não, Carmen, tá errada, porque tá na lei. A lei de 2017 permite. A primeira coisa que aconteceu foi que todos os restaurantes, todo mundo achou que trabalho intermitente você podia colocar a pessoa para trabalhar de sexta, sábado e domingo. Era esse o objetivo. Ah, intermitente, então agora ele vai trabalhar de sexta, sábado e domingo. E aí, eles não faziam um estudo aqui que você contou, de documentar, de solicitar, de ver se a pessoa vinha, deixava a pessoa fixa, sexta, sábado e domingo. O que acontecia? O juiz fazia pagar todo mês, fazia pagar férias, 13º, fazia pagar tudo, tudo. E ainda por cima, essas pessoas que os restaurantes colocavam para trabalhar todos os domingos, a lei não permite que trabalhe todos os domingos. Ninguém pode trabalhar Sim. todos os domingos seguidos. Nem Tem um caseiro. grande magazine que foi penalizado pelo juiz. Teve uma penalidade muito grande porque contratou os vendedores de loja como intermitente. O juiz entendeu que estava contratando e estava usufruindo desse benefício e prejudicando as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com as leis. Tem leis que não pegam, não sei por quê, mas não pegam. Essa mesma reforma trabalhista também diz que você pode reduzir o horário de almoço dos seus funcionários, é só fazer um acordo. Não é verdade. Eu já vi muita empresa que reduziu os horários de almoço e depois perderam na justiça. Você só pode fazer essa redução se você tiver documentado que são eles que querem reduzir, eles que estão pedindo. Aí pode. Lá na lei de 2017, diz que você pode chegar e fazer um banco de horas com o teu funcionário. E aí depois você vai lá na justiça e perde. Por que você perde? Porque o juiz vai dizer, você, empresário, está trocando uma hora que vale 10 por uma hora que vale 15. E isso não vale, você não pode fazer assim. Por quê? Porque o banco de horas, muitas vezes a pessoa, ela trabalha, deixa de trabalhar durante a semana e você pede para ela vir na hora extra, né? E aí você faz uma troca que o juiz considera que não é. Então, como é que você tem que fazer para fazer o banco de horas? Documentar. Documentar o quê? Que eles pediram, que eles querem fazer. Carmen, mas como é que eu vou fazer isso? Tem que ser verdade, senão você não vai conseguir fazer. O banco de horas também, eu nunca fiz, mas o sindicato também tem que aprovar, não é isso? Eu já ouvi falar isso. Desde 2017, não. A nova reforma trabalhista, não precisa. Antes tinha, mas de 2017 para cá, com a reforma, não precisa. E outra coisa é que tem que fazer toda a política de banco de horas. Que nem, por exemplo, um aluno meu de Maricá, muito engraçado, ele, antes de começar o programa, ele pegou e implantou lá o banco de horas na loja dele. Aí ele implantou uma semana, na outra semana o funcionário faltou. Ele foi aplicar uma advertência, o menino falou assim, desconta aí do meu banco de horas. E aí ele não sabia o que fazer. Você tem que fazer uma política do banco de horas. Quando a pessoa for faltar,
não é? Quando a pessoa for faltar, ela só comunica, ela comunica depois que faltou, comunica antes, tem que ter aprovação dessa falta ou não. Caso contrário, você fica refém na mão das pessoas. Então, eu acho o banco de horas uma coisa excelente, mas se você não fizer tudo muito bem documentado, que são eles que querem, que as regras foram criadas por eles, você monta lá um comitê, você coloca algumas pessoas da sua equipe e deixa algumas pessoas como voluntários que queiram participar, eles vão discutir as regras, vão criar as regras, você vai estar aprovando as regras e tá ok. E tá ok? Por isso que você tem que ter gente da tua equipe, da tua confiança, junto com eles para fazer a aprovação das regras. Não adianta eu querer fugir das leis, tem que ler, tem que estar todo dia ali. A convenção é anual, não adianta você ler uma vez, não. Tem que ler todo ano a convenção coletiva, todo ano, porque até valor de ticket de refeição vem estipulado lá. Porque já me passou um ano, há uns 5 anos atrás mais ou menos, que tinha aumentado lá R$ 1, R$ 2 e eu não reajustei. E aí eles mesmos viram, dona Cida, gente, pelo amor de Deus, eu não vi, desculpa aí. Então, todo ano eu recebo a convenção coletiva e no dissídio também não pode mandar embora, tem que alertar a turma para isso. Quando tem dissídio, a época do dissídio, já caí nessa também, de querer mandar embora. Não pode, você paga multa, você paga uma série de atribuições. Então, a gente tem que ficar bem esperto de quando vai ser o dissídio e você tem que saber quanto tempo antes você não pode mandar embora e quanto tempo depois, porque senão eles não vão te falar nada não, você é obrigado a pagar depois. Então tem que ler a convenção. Um detalhezinho do dissídio, você não pode mandar embora um mês antes, né, da data do dissídio. Exato. Mas muitas vezes, você sabe o que o empresário acaba se esquecendo? Que aquela pessoa trabalha 10 anos com ele. Então, o aviso prévio dela tem mais 3 dias a cada ano trabalhado. E aí não é um mês antes do dissídio, aí é 2. O empresário precisa ficar atento, porque é dinheiro que sai do bolso, gente. Sim. É dinheiro. O Lindomar está falando, Carmen, responde. Lindomar, entenda o seguinte, ele está falando assim, se a pessoa trabalha 6 horas, pode ter folga no meio da semana? Pode, mas vai ter que ter as de domingo. E dependendo da sua convenção trabalhista, tem convenção trabalhista que diz que quando você dá a folga de domingo, você não tira a folga de durante da semana. A pessoa tem que dar as 2. E a pessoa fica com uma folga a mais. Tem que ver o que diz a sua convenção trabalhista. O fato de você dar folga de durante essa semana, não importa se ele trabalha 4 horas, 6 horas, 8 horas, ele tem direito à folga de domingo. É lei. E, gente, a gente não vai brigar com a lei. A lei existe desde 1943. As leis existem para proteger os empregados. E sabendo disso, a gente faz aquela advertência bonita, que você está protegendo o empregado do acidente. Tudo que você vai fazer tem que ter esse viés de proteção do empregado. Sim. Então, você vai fazer um documento de que ele vai assinar, de que tem câmeras na empresa, ele tem que ter ciência. E eu já vi pessoas mandarem documentos para eu ver escrito assim, tem câmeras e se você fizer alguma coisa errada, você vai poder ser mandado embora. Não, né? Você vai fazer aquele documento bonito, tem as câmeras da empresa para sua segurança. E aí ele assina, aí o juiz gosta, porque o juiz fala, uau, ele está com a gente, ele protege os empregados. Então, as regras, as leis, os acordos, tudo isso é para proteger. Se vai fazer um banco de horas por causa da pandemia, devido à pandemia e toda a movimentação nos ônibus e o risco de vida que eles estão correndo, estamos fazendo um banco de horas. E essas horas que eles ficam em casa, eles vão ter que pagar depois. Mas você precisa trazer esse viés, que é o mesmo da lei, que a lei é protecionista. E a gente precisa ser protecionista também. Vamos fazer a coisa certa e fazer a nossa empresa crescer, que vale muito a pena.